4 crianças deram entrada no hospital de trauma, vítimas de acidentes em piscinas. Afogamentos. 2 dessas crianças têm apenas 2 anos de idade. Vem comigo, que Jaceline Marques está ao vivo e vai trazer mais detalhes sobre esses casos pra gente agora. Boa tarde, Jace. Oi, Paulo, boa tarde para você, boa tarde para a Paraíba inteira. Quando se trata de criança, né, a gente dá a informação de um modo mais sério, e inclusive a gente sofre só em ouvir. Olha, 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 2 anos e 7 meses, elas caíram na piscina, uma no Alto do Mateus e outra no José Américo. Porém, essas tiveram mais sorte. Os pais estavam próximos e rapidamente correram e socorreram esses menores até o hospital de trauma. Já um garoto de 4 anos de Intermares não teve a mesma sorte. Infelizmente, ele foi encontrado pelo pai, já submerso. Todos os 3 casos, em piscinas em casa. Esse garoto de 4 anos foi levado às pressas pelo pai ao hospital de emergência e trauma, onde foi atendido. O estado de saúde dele é grave. Nós conversamos com o Dr. Laércio Bragante, que é o diretor do trauma, que vai nos contar como estão, de fato, o estado de saúde dessas crianças, essas 3 crianças. Vamos ouvir. Uma delas, de 4 anos, está na UTI muito grave, além dessas 4 que chegaram ontem. No período de férias, aumenta a nossa preocupação e pedimos aos pais redobrarem os cuidados. Uma criança na borda de piscina sempre tem um risco. Felizmente, 2 dessas crianças já saíram. Uma delas foi para o Hospital Nossa Senhora das Neves, mas numa condição clínica muito boa após o primeiro atendimento aqui. De forma que essas 4 que chegaram antes, todas receberam alta. Mas, infelizmente, uma que chegou antes, infelizmente está ainda muito grave na UTI, uma criancinha de 4 anos de idade. É muito importante destacar a questão do afogamento, especialmente quando a criança está sozinha. A tendência é que essa criança fique prolongadamente na UTI, na piscina, como foi o caso dessa última, que foi para o Hospital Nossa Senhora das Neves. Quando a família percebeu, a criança já estava com sinais de baixa oxigenação sanguínea. E eles tiveram que fazer algumas manobras para poder expelir a água inicialmente ingerida, mas entrou água na via aérea também, que é o mais perigoso. De infância, você lá em Guarabira, eu em Bahia, só tinha piscina, casa com piscina, quem era rico. Hoje em dia as coisas mudaram, vários condomínios têm piscina, não é? Você que tem uma certa qualidade de vida, recebe um saláriozinho melhor, tem como colocar uma piscina de fibra em casa, dividir em várias prestações. Hoje isso é muito comum, a realidade é outra. E aí eu te pergunto, Jas, para que casos como esse não continuem ocorrendo, quais são os cuidados que nós devemos ter com as nossas crianças, Jaceline? O que a gente pode passar para esse povo, mulher? Oi, Paulo, nós estamos inclusive aqui na sede do Corpo de Bombeiros em Cabo Branco para falar com o Tenente Vandenberg as formas de prevenção. A gente sabe que, como se diz lá no interior, menino cega, e cega mesmo, né? A gente está aqui resolvendo uma coisa, o menino está de lado, quando pensa que não, o menino escapa, a gente não sabe nem por onde escapou. Tenente, como proceder nesses casos? O que fazer para evitar? Primeiro evitar e depois a gente fala também de primeiros socorros, né? Como fazer. Boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Verdade. Então, boa tarde. Realmente é uma situação que acontece de forma muito rápida, tá? Então, algumas medidas elas acabam evitando que esse fato venha acontecer. Quais seriam essas principais medidas? Já que o afogamento foi em ambiente de piscina, é cercar, isolar essa piscina para evitar que um comportamento externo de uma criança ele venha a ser fator determinante nesse afogamento. Então, a criança, por conta própria, tem um limite, tem uma barreira, encontrar uma dificuldade de acessar essa água, tá? Além disso, a supervisão dos pais é imprescindível. A gente sabe que, como você mesmo disse, criança cega, mas muitas vezes a displicência dos pais é que acaba ocasionando esse afogamento. Tenente, deixa eu trazer para mim de novo para falar aqui de uma peculiaridade de um caso como esse. Paulo Neto, escuta só, em um desses 2 casos, eu fiquei sabendo lá no Hospital de Trauma, através de apuração, com pessoas que viram a criança estava com aquelas boinhas, que geralmente elas pulam, né, e ficam tranquilas. Só que o menino foi para a piscina, tirou a boia, né, sem a mãe perceber que ele havia tirado a boia e pulou na piscina sem nenhuma proteção. O que vale ressaltar também que colocar só a boiazinha
não resolve o caso. Isso, a supervisão nesses casos é o melhor remédio. Então é estar perto sempre ali do seu filho, do seu sobrinho, no máximo a uma distância de um braço, porque rapidamente o pai tem como conter essa criança, tem como identificar que ela está se afogando. Outro detalhe importante é que esses objetos eles precisam ser certificados. O que é isso? É ter um ateste de um órgão competente que fala que aquela objeto, aquela boia, ela está apta para aquela criança ser utilizada. Muitas vezes os pais acabam utilizando aquelas boias infláveis. Aquelas boias infláveis, quando a criança passa o protetor solar, o braço fica extremamente escorregadio. Então, não é suficiente. A supervisão tem que ser constante o tempo todo, no máximo a uma distância de um braço. Detalhe importante, para um adulto chegar num grau grave de afogamento, basta um copo americano de água. Então, assim, eu trago a reflexão para a sociedade para comparar uma criança com um adulto. Se para um adulto é um copo, avalie para uma criança. É algo extremamente rápido e silencioso. Aí eu te pergunto, Vanderberg, caso aconteça, peça assim os pais também que têm piscina em casa, que comprem aquelas proteções de plástico que tapa a piscina, se não puder fazer o cercadinho, né, que também não garante que o menino pula. Menino é uma bênção, quem tem criança sabe. A minha já está grande, mas eu já criei uma, sei como é. Eu pergunto o seguinte, nesses casos, se o pai ou a mãe chega, já vê a criança assim, em período de afogado, se afogando, ou já submerso, como foi o caso dessa criança de 4 anos, o que deve fazer? Quais os primeiros socorros? Deve chamar o bombeiro, esperar, levar para o hospital? Porque tem toda essa dúvida, eu espero ou levo para o hospital? Tá, então, o primeiro passo é manter a calma. Tenta, se for em ambiente de piscina, se for um adulto, com certeza vai estar num ambiente mais controlado. Remove a criança imediatamente, aciona, pede para alguém que está na borda, nas mediações da piscina, acionar o 193, porque a gente precisa de imediato saber que alguém está se afogando para poder deslocar da forma mais rápida. Se, porventura, conseguir manter essa criança numa posição lateral, sob o lado direito, já ajuda bastante, tá? Então, remover rapidamente essa criança, pedir para alguém acionar o suporte, que é via 193, que é o telefone de 24 horas de emergência do Corpo de Bombeiros, e já posicionar ela sob o lado direito. Mas, mais uma vez, a gente frisa, é melhor prevenir, é melhor seguir essas recomendações do que estar passando por um caos desse. Às vezes a família fica toda abalada para o resto da vida, é uma marca que a gente não quer deixar esse trauma nessa família nem nessa criança. Outra informação bem importante, a gente está no período de pré-verão, primavera, verão, a gente sabe que também férias, muitas pessoas vão às praias. 2 jovens também se afogaram, graças a Deus estão bem, foram liberadas já do trauma, mas no caso dos adultos, qual é a prevenção? A gente sabe que principalmente não pode beber e ir para água, porque a água não tem cabelo, né? Isso, as recomendações são sempre as mesmas. Procurar estar perto de um posto de guarda-vidas, procurar não beber, porque o reflexo fica diminuído. Se for ingerir bebida alcoólica, que dê preferência para entrar sempre pertinho de um posto de guarda-vidas, mantendo a água no máximo na linha do umbigo, tá? Até rima, água no umbigo, sinal de perigo, até para a população tentar gravar. Evitar entrar demais, evitar brincadeiras espalhafatosas. A gente também teve um caso curioso na Lagoa, que um cidadão ele veio pular, muito provavelmente deve ter tido algum trauma raquiomedular. Então, essas brincadeiras, principalmente em água, ela não tem uma combinação muito boa. Então, assim, alerta o tempo todo, procura informações sobre guarda-vidas, dá preferência para tomar banho na maré baixa, longe de pedras, e procura sempre se resguardar com essas recomendações. Pois é importante, né? Se saber ali que aquela praia ali é perigosa, de ondas mais velozes, melhor evitar. Volto com você, viu, Paulo? Ô, Jasso, um abraço a você, agradecer ao bombeiro pelas dicas e a você, pai, mãe, você que é responsável, tem criança pequena em casa. Não é só criança pequena não, tá? Criança de qualquer idade, porque algumas crianças não sabem nadar e aí você precisa zelar pela saúde, pela integridade física dela. Muito cuidado, siga essas dicas, porque infelizmente muitas das dicas que nós trazemos aqui no programa entra por um vídeo e sai pelo outro. Não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Imagina você com um trauma desse, o resto da vida se culpando, porque é o que pode acontecer, tá? Algo que pode acontecer com seu filho ou com sua filha. Então, se ligue, tá bom?